Os lances começaram com 1 bilhão. O mascarado, avisado que aquela mulher estava à venda naquele dia por uma bagatela de 1 milhão, queria saber se mais alguém daria um pouco mais por ela. Enquanto a jovem permanecia ali, alguém chega. A pessoa que ofereceu 1 bilhão iria levar. O leiloeiro estava com pressa para finalizar o acordo, bateu várias vezes o martelo, encerrando qualquer outra barganha. Até aquele momento, o rosto da mulher que estava sendo vendida ainda não tinha sido mostrado. No entanto, poderíamos ver que o homem que ela comprou tinha longos cabelos dourados. Depois de comprá-la, segurou em seus braços, dizendo que agora ela já estava salva, e ele poderia levá-la consigo. Aquela mulher de cabelos volumosos e olhos azuis estava fragilizada, trêmula. Ela perguntava àquele homem por que tinha se metido ali e pagado tanto por ela sem sequer conhecê-la. Com um leve sorriso, o homem de cabelos dourados, que também usava máscara, apenas abriu um leve sorriso. Depois falava para ela que deveria dormir um pouco, estariam fora dali assim que ela acordar. Pela intensidade do olhar entre eles, era possível que eles se conhecessem de algum lugar. Magicamente, um portal foi aberto, e aquele homem carregava o seu prêmio. Passado um tempo, é visto a mesma senhorita, agora deitada em um local muito bonito. Assim como ele havia dito, quando ela arregalou seus olhos, já estava em outro recinto. Assustada, tirou as cobertas que cobriam seu corpo e procurou saber onde estava. Olhava para as marcas das correntes que seguraram sua liberdade por muito tempo, ainda via as marcas dela, e junto com as lembranças, os tremores nas suas mãos. Passado um tempo, um senhor chegou bastante preocupado, perguntando se ela já tinha acordado. Aquela mulher, assustada, mais parecia um gato selvagem, olhando para aquelas pessoas com desconfiança. Assim como a fera selvagem, apenas pegou o impulso com as mãos e em um pulo se afastou, chegando próximo à janela. Um dos homens falava que ela não precisaria ser tão cautelosa, o outro concordou, acrescentou que ela estava na residência do arquiduque. Parecia que as coisas só tinham piorado assim que ela ouviu o nome da pessoa em questão, queria saber deles. Quanto tempo estava ali, o que se parecia bastante com o mordomo, avisou que tinha se passado apenas 4 dias e já estavam preocupados pelo tempo em que ela estava inconsciente. Estendendo as mãos para eles, avisou que eu precisaria de um papel e caneta. Um dos servos avisou que todas as coisas que ela pretendia já estava na frente dela. Passando a mão nos cabelos, ordenou que ele levasse para perto dela. Sendo bastante persuasiva, o jovem não tinha outra opção a não ser obedecer, por isso com bastante cautela, pois se aproximando aos pouquinhos. Ele nem sabia por que aquela senhorita estava tão exigente naquele dia. Na medida que ia se aproximando, ela pediu que ele parasse e podia colocar as superpertences no chão. Assim que ele colocou, antes mesmo que caísseis no chão, ela começou a correr naquela direção, pegou a caneta e papel, e começou a anotar alguma coisa. Se aquela fosse mesmo a residência na qual eles estavam falando, ela precisaria fugir imediatamente. Antes que descobrissem o segredo dela, por isso ainda trêmula, ela achava que o desenho de asas de anjo que estava fazendo tinha ficado feio, mas não importava, funcionaria do mesmo jeito. Depois que desenhou as asas de anjo, colocou a caneta entre os lábios e se preparou para pular da janela. Apesar de todos gritarem para que ela não fizesse, ela não ouviu, magicamente pulou, abrindo as mesmas asas que tinha desenhado no papel. O desenho que ela fez tinha materializado e agora uma grande ave branca com asas enormes estava servindo de amparo para que ela saísse dali voando. Os 2 servos não imaginavam por que ela estava tomando esse tipo de atitude bem ali na frente deles. Depois que pegou uma certa distância deles, ela se jogou para baixo, deixando o pássaro desaparecer. Corria para a saída como se tudo dependesse disso para que ela continuasse a viver. Ainda com papel e folhas, pensava que eu precisava desenhar no veículo antes que fosse pega. Porém, na pressa de correr o máximo que pudesse e ao mesmo tempo desenhar, não viu que um grandalhão se aproximava, por isso veio de testa com ele. Sendo assim, ela caiu no chão, espalhando todas as suas folhas ao vento, enquanto ouvia o homem perguntar-se, e aquilo era chamado de pintura mágica. Imediatamente ela reconheceu aquela voz, não só a voz, mas um cabelo loiro ofuscante e o nariz reto. A pessoa em questão tinha nas mãos uma grande e robusta espada que certamente pertencia a um grande espadachim. O homem se assemelhava a um deus que puxava o sol pelo céu numa carruagem. O protagonista masculino, Lucius, era exatamente essa pessoa que estava na frente dela, porém agora ele não tinha mais a massa no rosto, por isso, talvez ela não conseguiu reconhecê-lo. Com seus mesmos grandes olhos azuis, o homem dizia a ela que isso era bastante inesperado. Sem saber o que fazer, meio pasma, ela achava que tudo tinha chegado ao fim, realmente agora estava encrencada.
Aproximadamente 10 dias atrás, ela acordou num romance dentro de uma caixa sendo arrastada para um leilão. As pessoas que carregavam a mercadoria não tinham menores cuidado dentro da caixa. Ela ouvia a voz do lado de fora dizendo que ali dentro tinha uma escrava muito valiosa. Entre várias outras coisas que ouviu, também ouviu dizer que naquele leilão especial até mesmo o descendente do deus, Sol, poderia estar entre os convidados. Aquela informação fez com que ela regalasse por completo os seus olhos, alisando a caixa do lado de fora. Aquele homem achava um desperdício de vender aquela. Meio debochado, um deles falaram que as mulheres do deserto eram companheiras ideais para as noites frias. Nem fazer uma ideia aqui dentro da caixa. Ela poderia escutar tudo, porém de todos os personagens tinha possuído o corpo da quarta vila. Agora, voltando à realidade, aquele jovem de cabelos loiros estava sendo gentil e ajudando a se levantar. Mesmo sendo uma segunda chance, ela achava que era injusto. Aquele era um livro muito popular, por isso tinha certeza que milhares de pessoas tinham lido. Porém, ela parou na metade assim que descobriu que sua personagem favorita havia se dado muito mal. No momento atual, estando se preparando para tomar um bom relaxante banho de banheira, ainda ficava pensando e se lamentando. Pegando um pouco de água entre as mãos e vendo seu reflexo, achava que talvez nem fosse tão ruim assim ser a quarta vilã. Esta era Shay. Ela se agarrou no protagonista masculino diferente de todas as outras, e era a personagem que desprezava completamente a protagonista feminina. Foi ela quem ficou parada assistindo enquanto a protagonista feminina caía em um penhasco. Depois disso, ela foi aprisionada pelo protagonista masculino, que testemunhou tudo o que aconteceu até o fim. Mas ela só foi pega na armadilha da primeira vilã. A quarta, que recebeu o desprezo de outra vilã, era a personagem mais lamentável que existia. O motivo dela ter sido tão desprezada havia sido por causa da beleza dela. Afinal, era uma beleza ímpar. Com grandes cabelos avermelhados, olhos incrivelmente azuis e lábios praticamente desenhados. Era essa uma maneira antiquada de pensar. Quando ela estava lendo o livro, pensou que estava exagerado, mas observando o seu reflexo, sabia que o escritor realmente não exagerou ela. Ela tinha mesmo uma beleza em comum. Ela era tão linda quanto inimaginavelmente bela. Para aquele nível de beleza, a descrição acertou em cheio. Parecia que seu rosto tinha sido passado por algumas tantas harmonizações faciais. Ela não precisaria se esforçar em nada para ser incrivelmente bela e fofa. Já que ela era bonita assim, e ainda tinha a identidade secreta de uma mágoa de pintura, porque ela não era a protagonista feminina principal. E se ela fosse a protagonista, tinha certeza que ela teria se divertido muito. Enquanto ela pensava todas essas coisas, alguém do lado de fora fazia questão de conversar com ela. Parecia que o dono do lugar queria almoçar com ela, por isso deveria descer para o andar de baixo. O mordomo também havia mencionado que haviam deixado roupas no closet mais cedo. É claro, ela não estava acostumada a falar casualmente como os nobres em História Além. Disso não era claro se a quarta vilã era nobre ou não. Se aquelas pessoas fossem os vilões, o negócio seria mais embaixo. Não achava que eles suspeitariam dela enquanto ela tomava banho. Não havia mais sinais de ninguém a espionando. Para ela, isso parecia bastante revigorante. Depois de vestir a roupa deixada pelo mordomo, andou por um corredor, enquanto pensava que ali as pessoas respeitavam sua privacidade. Após entrar no local combinado, se assustou quando viu aquele homem loiro calmamente conversando com ela. Pedia que se sentasse agora que já estava um pouco mais calma. Enquanto se sentou delicadamente, pensava que as pessoas aí montavam a cavalo, carregavam espadas como na Idade Média. Porém, também tem barcos a motor e trem. Aquele mundo era mesmo muito misturado. Observava que aquela pessoa atualmente estava namorando uma bela mulher, pelo menos era o que estava escrito no jornal. O jovem loiro, notando que ela havia lido a notícia que continha no jornal em suas mãos, falava para ela que não passava de balela. Falava que era uma coleção de rumores inútil e informações não verídicas. Não demorou muito e uma sopa foi servida. Toda vez que aquele servo se aproximara, ela gostava de olhá-lo como se tivesse ou encarando até a sua alma, e todas as vezes notava que ele era muito fofo quando ficava com as bochechas vermelhas, mostrando o quanto ainda era inocente. Apesar de tudo, ali em sua frente tinha uma sopa de mariscos. Pensava que tinha feito para ela, pensando que assim seria fácil de digerir. Seus olhos brilharam instantaneamente e parecia que ela gostava bastante da refeição oferecida. Pensava que talvez fosse tão delicioso porque fosse a primeira vez que ela estava comendo algo naquele mundo. O acompanhante falava que primeiro seria melhor se ele se apresentasse honradamente. Falou que seu nome era Lucius. Buscando ser bastante calma, clara e usando frases curtas, ela se apresentou dizendo ser Shay. Enquanto ele segurava o talher, quis obter dela algumas informações, como por exemplo, a forma com a qual ela foi capturada.
Ela pensou um pouco, já que a história era da quarta vilã. Ela vinha de uma rara linhagem de magos de pintura nascida no reino mágico chamado Reino Edmund. Não havia limites para o seu poder de transformar tudo que pintasse em realidade naturalmente. Muitas pessoas poderosas cobiçavam esses magos. E se eles fossem capturados e colocados em cativeiro, eles preferiram cessar sua vida, talvez até morder a língua ao invés de viver uma vida de cáceres. Se era assim, ela jogou uma conversinha de que eles haviam descoberto o fato dela ser uma magra de pintura. Ele quis saber mais se depois disso ela havia sido caçada. Ela contou que sim, havia fugido para o deserto, mas não tinha nenhum papel e caneta com ela. Foi quando ele entendeu que ela tinha grandes poderes, porém umas restrições bem complicadas. Independente do que ele falava, se ela estava mesmo interessada na salada bem à sua frente, enquanto comia aquela delícia, escutava o homem perguntar se agora ela não tinha mais um lá. Ouvindo isso, parecia comia a comida, parecia que nem iria descer direito. Parada diante dele, achava que era desnecessário ele ficar assustando ela daquela forma, até porque não tinha. Mas a intenção de ficar ali assim que seu corpo recuperasse iria partir. Foi quando ele falou se ela não tivesse um lugar para ir, poderia ficar ali por enquanto. Arregalou os olhos assim que ouvi tudo aquilo que estava acontecendo. Aquele diálogo era algo do passado da quarta vilã. Mesmo assim, continuou ouvindo. Ele falava que ele esperava que ela testemunhasse contra os criminosos da casa de leilões. Quando tudo estivesse terminado, ele a enviaria para onde quisesse. Depois de ouvir tudo, ela agradeceu. Falava que precisava de um tempo para recuperar o corpo. Ele se levantou rapidamente, falou que já estava tudo resolvido e deveria se retirar. Era apenas olhou para trás, vendo como ele foi stalkeado durante toda a vida. Parecia que ele não gostava de conversas longas. Parou e pensou que também ficaria perturbada se alguém simplesmente ficasse aí encarando no rosto por muito tempo. Mas não estava sozinha do lado dela. O mordomo, assim que o patrão saiu, começou a fazer companhia. A jovem, vendo uma oportunidade de tirar a informação de alguém, perguntou a ele se ele responderia a ela uma dúvida. Ela foi direto ao ponto, queria saber que tipo de emprego ela poderia ter que ganhe e desse bastante dinheiro. Rapidamente ele levou aquela questão para os seus mestres. Ele achava que a pergunta era bastante interessante, por isso era relevante que seu mestre a ouvisse. O mordomo falava que ficou preocupado, já que ela parecia interessada em dinheiro. Assim que o loiro ouviu e entendeu a preocupação do mordomo, era relacionado aos fios de ouro do cabelo dele. No entanto, revelou que nunca viu ela se abaixando para pegar nenhum deles. Tinha o fato dela ser apaixonada por dinheiro, e disso aquela pessoa tinha 100% de certeza. Ele não gostava de pessoas ao redor dele, por isso era bom que ela se apaixonasse e continuasse assim apenas pelo dinheiro. O mordomo teve a brilhante ideia de fazer um teste e isso chamou a atenção do loiro, que quis saber que tipo de teste ele tinha em mente. Enquanto isso, no quarto da jovem dama, era aproveitar o tempo para tomar um bom banho. Era como se cada parte do seu corpo estivesse sendo devidamente estragada. O banho a deixava completamente relaxada, enquanto isso na banheira ficava pensando nas possibilidades de renda que o mordomo havia dito para ela. Poderia vender roupas de luxo para mulheres novas ou criar instalações para fins de entretenimento. Seria a melhor forma de ganhar dinheiro. Com isso, imaginava que tanto no mundo dela quanto naquele fazer dinheiro não era muito diferente enquanto tomava seu banho, e ficava pensando que precisaria criar uma marca de roupas de luxo. Precisava apenas que desse certo, só precisaria pensar um pouco mais sobre isso. Tinha alguma alternativa mais saudável do que algo para ela usar no negócio de entretenimento. Honestamente, naquele ritmo, a sua habilidade de adaptação não estava no top 1, queria dizer, apesar de todas aquelas mudanças, que não havia derramado uma única gota de lágrima. Claro que ela não chorou, porque não pode dizer adeus aos fungos, é daquele semi-porão onde morava. Francamente, ao invés de viver uma vida cheia de dívidas e empréstimos estudantis, para ela foi bem melhor ir para aquele local onde era rica e muito bela. Sem falar que poderia faturar rios de enquanto estava tomando banho cheio. Ouviu alguém chamar por ela, a voz de Lucius, que ela não sabia porque estava incomodando ela naquele momento. Ela deveria ser rápida, pois precisava de tempo para se enxugar. Falava que estava bem e estava quase saindo. Não demorou nem um segundo, já ouviu o som da maçaneta sendo gerada ainda na banheira, viu quando ele entrou rapidamente. Por um instante ficaram se olhando, ele parado na porta e ela dentro do banheiro. Só que desta vez já estava de pé, se preparando para sair. A jovem tratou de pedir desculpa por ter deslumbrado e incomodado ele com sua aparência. Porém, calmamente o jovem dizia que não tinha visto nada por isso. Ela poderia continuar seu banho. Assim que bateu a porta, pediu perdão por entrar tão abruptamente. Ela estava com tanta raiva
Queria logo poder descontar a raiva em alguém se pudesse rapidamente. Poderia chamar alguém para a quebradeira. Mas estava disposta a se manter calma por isso. Tentou ligar o chuveiro, no entanto não saía nenhuma única. Agora já ficava pensando: você tinha destruído seu amado futuro esplêndido. Não sabia como iria encarar aquela pessoa. Tinha acabado de arranjar um jeito de comer adequadamente. Pelo menos era o que ela pensava enquanto isso o jovem caminhava no corredor. Na mente dele veio o momento em que viu a garota enquanto se preparava para sair da banheira. No entanto, não tinha nenhum tipo de pensamento malicioso, apenas notou que o corpo dela era muito franzinho, certamente deveria se alimentar melhor. Além disso, ela tinha conseguido aqueles machucados quando foi capturada e notava que o corpo dela estava praticamente todo arranhado. Era estranho ela não ter uma serva. Quando era óbvio que ela foi criada como extravagante, no entanto, não tinha pedido nenhum tipo de auxílio. Sendo assim, pediu Maynard que a preparasse à hóspede uma pomada cicatrizante que ele sempre levava para as batalhas, adicionasse ao cardápio uma variedade de pães que ajudasse na alimentação e no aumento de peso. Deveria aumentar a quantidade de presunto e queijo, também adicionasse tudo que ajudasse uma pessoa a ficar mais cheinha. Depois de todo aquele bate-papo e adequações à alimentação da hóspede, ele entrou novamente no seu escritório. A primeira coisa que viu em cima da escrivaninha era aquela revista de ontem. Ele olhava para aquela revista com um certo desenho. Porém, naquele instante, nem mesmo a revista com assuntos triviais fazia com que ele se esquecesse da magreza do corpo daquela pessoa. Realmente tinha tomado uma ótima atitude e deveria fazer com que ela ganhasse peso o mais rápido possível. Entretanto, achava muito esquisito. Houveram muitas mulheres que intelectualmente se aproximaram dele de muitas maneiras estranhas. Ele sempre se sentiu desconfortável quando elas faziam isso. No entanto, ele deveria investigar porque não se sentia desconfortável tendo entrado no quarto daquela dama, e a visto em seu momento mais vulnerável. Talvez estivesse tudo bem, se fosse uma mulher como ela, até porque ela ficou muito indiferente mesmo, ele tendo entrado de supetão. Podia ser pelo poder do descendente do deus Sol não ter funcionado no povo do reino dela, ou podia ser que Shay fosse alguém com o tipo de exceção. Ele, sendo bastante honesto, achava que não tinha expectativa sobre ela, mas achou que a mulher poderia pular em cima dele a qualquer momento. Ele sabia que para neutralizar o calor insuportável do sol, ele precisaria estar próximo de uma mulher forte com a energia da lua. Essa era a solução dos seus ancestrais que compartilharam do mesmo sintoma, a única que eles puderam encontrar. A melhor forma era lidar com isso era através do casamento, porém viver junto também podia ser dispensar a energia e melhorar a situação. O problema era que era preciso uma parceira que se casasse apenas para cumprir aquele contrato perfeitamente. Com isso, as coisas podiam começar com os sentimentos, mas no fim os sentimentos da mulher acabariam sobrepondo os dele. Agora ele pensava em seus longos cabelos ruivos. Os cabelos dela pareciam com um fogo fatuo noturno. Era como se tivesse acabado de sair de uma chama. Por mais que o louro fosse difícil, ele parecia estar se entregando apenas pela cor do cabelo dela. Tinha coisas nela que realmente precisava melhorar. Uma delas era aquela incrível magreza que incomodava muito. Agora tinha que se controlar, caso ele se entregasse a ela poderia ser bastante esquisito. Quanto a ela, se sentia como um adolescente que tinha insultado o professor conselheiro. E agora precisava encontrar um jeito de resolver as coisas. Primeiro deveria ser acalmar, já que ela parecia uma caloura, tinha que pelo menos conseguir encaminhar adequadamente dentro daquele vestido azul. Assim que caminhou no toque em sua frente, estava Maynard se apressou para cumprimentar. Parecia que ele estava organizando a mesa para a refeição, pedia a ela que poderia já se sentar e esperar um pouco que rapidamente acabaria de organizar tudo. Ela suspirou aliviada, parecia que o dono da casa ainda não estava por ali. Até que seus olhos brilharam intensamente, tinha tantas delícias naquele cardápio que ela ficou maravilhada, parecia mesmo a montanha de doces. Rapidamente deixou de se sentir uma colegial e começou a se sentir uma criança no playground. Durou muito pouco, até porque a voz de Lucius chegou rapidamente e era a última coisa que ela queria ver e ouvir naquele momento. Ainda mais depois daquela situação constrangedora, estava tentada em dividir sua atenção entre o grande filé que estava no prato e a vergonha que tinha sentido mais cedo. De fato, parecia que a comida iria ganhar a qualquer momento, mas sempre que eu estava inclinada para a comida, aquele jovem loiro e começava a falar. Para deixar as coisas em igualdade, ela logo deu uma garfada naquele grande pedaço de carne. Era tão delicioso que se ela vertesse algumas lágrimas seria por um bom motivo.
No entanto, pensava que eu só iria terminar de comer seu filé depois que o dono da casa comesse o dele. O estranho é que ela ficou muito tempo observando o prato. Isso chamou a atenção do loiro, que sempre inclinou na mesa, e olhando nos olhos dela perguntou se a carne não estava do agrado. Ela disse que sim, estava delicioso. Sendo assim, ele deduziu que talvez ela estivesse com dificuldade de cortá-la. Se fosse o caso, ele iria fatiar para ela. Não demorou nem um instante, e estava ali seu filé todo fatiado. Ela agradeceu, no entanto, e estava desconfiada porque ele estava sendo tão gentil assim do nada. Era difícil se concentrar até mesmo em comer com ele, falando coisas delicadas. Daquela vez queria saber se ela tinha passado a pomada que ele ofereceu para cicatrizar todos os ferimentos que ele tinha visto antes. Isso fez com que ela ficasse avermelhada, já que esse leão de como ele fez para ele experimentos. Mudando completamente de açúcar, falava que havia que a Jornal da Noite também era sobre a vida amorosa dele. Era mais uma senhorita que estava diante dele, nada apropriados. Ele falava que, embora não tivesse nenhum tipo de interesse naquele tipo de arquivo-artigo, o povo continuava a fazer isso deliberadamente à jovem. Então deu sua opinião. Ele deveria entrar em contato com a empresa do jornal. E por Nilo. Parecia que o louro já tinha feito isso e nada tinha se resolvido. Sendo assim, a jovem teve interesse em saber por que eles não estavam escutando uma figura tão importante. Lucius contou que a princesa real estava por trás de tudo. A princesa real, a segunda vilã, o maior obstáculo para o amor do protagonista masculino e da protagonista feminina. Ela era alguém cuja autoridade rivalizava do herdeiro do trono, e tinha uma tendência para o sadismo. Isso explicava porque ela gostava de ver homens chorarem. Desde então, tornou-se hábito checar que rumores fossem publicados sobre ele todas as manhãs. Mesmo que ele tentasse ignorá-los, sempre acabava passando por eles para poder ler outras notícias. A jovem agora entendi porque ele sempre estava de mau humor quando estava com aquela revista. Ele explicava que não tinha a menor disposição para jovens senhoritas que perseguiam ele daquele jeito. Falava que elas ficavam se esgueirando para espionar. Isso acontecia até mesmo nos momentos do banho dele, até na residência oficial da cavalaria, ou ficavam correndo intencionalmente para tropeçar nele. Por isso ele passou a mão nos cabelos. Você falou que tinha uma proposta para ela. Sendo assim, ela prestou mais atenção para saber que tipo de proposta seria essa. Claro que ela não imaginou que ele seria assim tão direto. Olhou nos olhos dela e disse que a proposta era o seguinte: se casar com ele. Ela até tentou manter o mais calmo possível e agradável aquele rosto velho. Ele fechou o semblante para poder prestar atenção em qualquer tipo de expressão que ela pudesse fazer. Mesmo assim, ela estava estática, apenas pensando na proposta estranha que recebeu. Depois ficou agitada. Mesmo assim, ainda parecia calma por dentro. Ela gritava consigo mesmo porque ele estava pedindo ela em casamento assim do nada. Com calma, ficou escutando ele falar. Ele dizia que só precisava ser esposa dele durante 3 anos. Foi quando ela observando, ele perguntou se estava louca ou se realmente tinha ouvido ele fazendo a proposta de casamento. Deixando as coisas mais clara e objetiva, disse que primeiro deveria vir o noivado. Só então o casamento. No fim das contas, era só uma proposta de casamento. Ela não teria que temer tentativas de assassinato porque era uma mágoa da pintura. Pedia a ela que pensasse com cuidado ao se tornar esposa dele. Ela poderia aceitar todos os subornos e presentes também. Sempre que quisesse, ele poderia fazer vista grossa. Com tantas jovens senhoritas atrás dele, ela quer saber por que exatamente ela tinha sido a escolhida. Ele falou que era o tanto que ela era cética. E é claro que ela não confiava nele e não entendia por que ele deveria confiar nela para sugerir uma coisa daquela. Ele, por outro lado, agradou do jeito direto dela falar. Disse que foi até aquele leilão para varrer tudo de lá e não sobrar nada, mas quando ele viu a garota, uma coisa passou por sua mente. Talvez fosse o olhar mesmo. Sobre efeito de alucinógenos, parecia afiado e superficialmente perturbador. Aquilo de certa forma deixou ele impressionado. Continuava dizendo que acreditava que ela conseguiria atuar maravilhosamente bem como uma vilã. Vendo como ela já conseguia falar informalmente com ele, também acreditava que não ficaria intimidado na frente de uma princesa. Ela pensou para acabar vivendo naquele mundo para sempre, então estava diante de uma oportunidade de ouro. Ali tinha tanto a chance de uma vida esplêndida como muito dinheiro, então estava sendo tudo ofertado para ela. A protagonista feminina original iria aparecer dentro de 1 ano pelo menos, o que significava que ela ainda tinha tempo antes disso acontecer. O homem falava que ela deveria aceitar. Se não fosse o caso, ele poderia explicar tudo novamente até que tudo ficasse claro para ela. Completou dizendo que estava planejando se casar com ela e ser visto como um marido apaixonado. Ela poderia usar o nome dele e agir como quiser. Também poderia falar informalmente com as pessoas.
Falava que iria protegê-la de tudo, entretanto, se ela desse o seu melhor para ser a mais fabulosa, porém maléfica, a mais má de todo o reino. Tão maléfica que ninguém ousaria se aproximar dela quando a visse. Ela notou que ele deveria querer usar um tigre para espantar as raposas. Não era que ela não conseguisse fazer isso, mas queria saber o que poderia ganhar com tal façanha. Assim que ele mencionou 10 milhões e parecia estar falando sério, Hera logicamente começou a semelhar a moeda dali com a que ela já conhecia e achava que aquilo realmente era uma grande bolada. Além disso, os preços ali eram muito baixos. Olhando para a comida no prato, pensava que se aquele fosse o caso e chamando ele de caro cliente, dizia que faria seu melhor para ajudar. Ela seria a vadia louca daquele lugar com muito prazer.